nosso Deus, para que possamos dar um entendimento através do seu Espírito. Pai, nos ajuda esta noite a entender a tua palavra, que teu Espírito possa nos conduzir ao pleno entendimento da tua palavra. E suprindo, Senhor, esse entendimento, nós possamos andar neste mundo brilhando a luz de Cristo, para que outros possam conhecer, Senhor, a tua palavra através da nossa vida, através de tudo que nós fazemos, o que nós falamos, nossas atitudes. Senhor, que o Senhor possa nos dar entendimento. Em nome de Jesus, amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12 e o 13. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, ministravam eles estas coisas que agora vos são anunciadas. Porque aqueles que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, e a estas coisas os próprios anjos desejavam contemplar. Portanto, cingindo os vossos lombos da vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Até aí, irmãos, vamos pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, continuando o estudo da carta do apóstolo Pedro, primeira carta, hoje o versículo 12 e o 13. Aqui, irmãos, vamos entender agora o que é que Pedro quer nos dizer. A eles foi revelado que, no versículo 12, o que é que Pedro quer dizer? A eles foi revelado que refere-se aos profetas do Antigo Testamento, mencionando nós nos versículos anteriores, no versículo 10 e 11. Eles buscavam entender quando e como as promessas messiânicas se cumpririam. Aqui, irmãos, Pedro está apontando para os profetas, ao qual anunciavam Cristo, mas eles não entendiam quando seria revelado, qual era o tempo que isso iria acontecer. Então Pedro nos inclina aqui ao versículo 10 e 11. Olha o que o 10 e o 11 está dizendo. A salvação sobre a qual inquiriram os profetas e buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre nós, buscando o tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicavam quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se surgiria. Então o apóstolo Pedro diz aqui, a eles foi revelado que aos profetas foram revelados o que nós conhecemos hoje. O Evangelho, a qual nós conhecemos, foi dado aos profetas para anunciar, mas eles não entendiam que tempo iria se cumprir, quando é que iria acontecer essas coisas, mas a revelação viera através deles. E Pedro diz aqui, eles foi dada a revelação do Evangelho. Eles vieram anunciar, preparar o caminho para um dia esta revelação ser plena. Hoje nós vivemos este dia, irmãos. Vivemos esta época a qual o que os profetas anunciaram naquele tempo, hoje está sendo revelado, irmãos, através do Evangelho. Você conhece o Evangelho porque eles foram usados por Deus para preparar o caminho para que hoje nós venhamos encontrar o Evangelho, conhecer o Evangelho. E aqui, irmãos, Pedro continua no versículo 12, não para si mesmo, mas para nós. Olha o que Pedro diz, a revelação que aqueles profetas tiveram não foram para ele, mas para nós, irmãos. Eles anunciavam algo que seria revelado para nós. Olha o que Pedro diz: o Espírito mostrou a esses profetas que a plenitude
plenitude do cumprimento das promessas sobre o Messias não seria em sua própria época, mas para uma geração futura. É a nossa geração, irmãos. Aqueles homens anunciavam a salvação, anunciavam o sofrimento de Cristo, anunciavam a morte de Cristo, anunciavam a ressurreição de Cristo, a glorificação de Cristo, para que nós venhamos ter o pleno conhecimento. Esta revelação, mas para a geração futura. Ou seja, os cristãos da era apostólica e todos os que creiam após a vinda de Cristo. Então aqueles homens já anunciavam as maravilhas do Evangelho, irmãos. E hoje nós temos este conhecimento, irmãos. Este conhecimento está sobre nós, a palavra de Deus, o Evangelho. No versículo 12 ainda, irmãos, ministravam eles estas coisas. O que é que esses homens ministravam? Isto indica que os profetas estavam servindo a igreja futura, preparando o caminho com as profecias, mesmo sem verem o cumprimento delas. Aqueles homens já anunciavam, irmãos, a salvação de Cristo, a revelação do Evangelho para a igreja hoje, para a igreja dos nossos tempos, né? Eles preparavam o caminho, mesmo não vendo o cumprimento dessas promessas, mesmo não experimentando o cumprimento dessas promessas. Esses homens foram usados por Deus para anunciar, para preparar o caminho para a igreja de Cristo. E que agora vos são anunciados. No versículo 12 ainda, irmãos, que agora vos são anunciados. Pedro afirma que as verdades que os profetas predisseram estão sendo pregadas agora pelos apóstolos e evangelistas. O evangelho da salvação em Cristo. Aqueles homens clamavam, irmãos. Aqueles homens falavam do que está acontecendo no nosso tempo, irmãos. Nos apóstolos para cá, esses homens já anunciavam a salvação, o evangelho da salvação em Cristo. Eles já pregavam isso, já anunciavam o que hoje, irmãos, nós temos. Eles foram instrumentos de Deus para que hoje nós venhamos conhecer a palavra de Deus. Sem a ajuda desses homens, nós não iríamos conhecer o Evangelho. Sem esses homens preparar o caminho para o Evangelho da salvação de Cristo. O 12 aí, irmão, porque por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. Versículo 12 ainda, pelo Espírito Santo enviado do céu. Destaca que a pregação apostólica é inspirada pelo mesmo Espírito que revelou as profecias antigas. Isso une o Antigo e o Novo Testamento. Então, o mesmo Espírito, irmãos, que trabalharam na vida daqueles profetas, é o mesmo Espírito que trabalha hoje convencendo os pecadores do pecado, convencendo, levando ao arrependimento, ou entrega a Cristo. É o mesmo Espírito que trabalhou naquele tempo antigo, na vida dos profetas, conduzindo os profetas ao entendimento para revelar o que viria anos e anos depois, né? E é o mesmo Espírito que trabalha hoje, irmão, no meio da igreja, que convence o pecador do pecado. Versículo 12, irmão. E a estas coisas os próprios anjos desejaram contemplar. Olhem como o Evangelho é glorioso, irmãos, porque este
salvador de Deus nesta humanidade podre. Este plano que Deus revela através da sua palavra, o Evangelho, este Evangelho, os anjos do céu queriam conhecer, queriam contemplar, eles queriam saber o entendimento do que é isso, do que é a palavra de Deus, do que é o Evangelho, do plano de Deus. Pedro diz, irmãos, que até os anjos, os próprios anjos do céu, querem contemplar o Evangelho. Infelizmente, muitos hoje rejeitam, jogam fora, desprezam algo que eles nem imaginam o valor que o Evangelho tem, Porque os anjos do céu queriam contemplar o Evangelho, a palavra de Deus. Veja bem, irmãos, seres espirituais muito mais evoluídos do que nós. Muito mais, irmãos. Mais capacidades imensas do que nós, irmãos. Nós não chegamos nem no pé. Esses seres queriam entender o Evangelho, a qual foi revelado aos profetas, e os profetas prepararam o caminho para que a igreja do Senhor pudesse encontrar o Evangelho. O Evangelho da salvação em Cristo. A expressão profunda. Até os anjos estavam maravilhados com o plano da salvação e desejam contemplá-lo mais profundamente. Isto mostra a grandiosidade do Evangelho e a sua centralidade no plano eterno de Deus. Estas palavras, irmãos, são palavras de vida, e vida com abundância. Infelizmente, irmãos, hoje nós vivemos num tempo que as pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus. Muitos estão usando a palavra de Deus para se beneficiar. Mas essas palavras aqui, irmãos, é salvação. Romanos capítulo 1, irmãos, versículo 16, se eu não me engano. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Que maravilha, irmãos, o que é o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Paulo diz, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. As pessoas, irmãos, só vão ser salvas através do Evangelho, irmãos. Através da palavra de Deus. É esta palavra de Deus que te traz um confronto, irmãos. Que faz você se arrepender. Faz você crer. Faz você lançar a sua vida aos pés da cruz. É a palavra. Se hoje tiver uma igreja que não prioriza a palavra de Deus, irmãos, é uma igreja morta e ali não vai nascer nada, irmãos. Porque o solo é infértil, não tem fertilidade aquele solo. Então qualquer semente que você jogar não vai nascer. É um solo seco. É um solo que não tem umidade para poder dar a sustentação àquela árvore crescer, àquela semente brotar. A igreja que não tem o Evangelho, irmãos, é a igreja morta. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, é poder de Deus. Será que as pessoas vão conhecer o poder de Deus através de outra coisa? Através de uma bênção, de uma vitória? Será que as pessoas vão conhecer o Evangelho? De pregações que se falam positivamente, ou pregações de prosperidade? Será que as pessoas vão conhecer o poder de Deus através disso? Será que as pessoas vão conhecer o poder de Deus através daqueles que manipulam o Evangelho para se beneficiar? Irmãos, saiba que
todos serão cobrados, irmãos. Todos serão cobrados, e principalmente aqueles que pregam o Evangelho. Principalmente aqueles que pregam a palavra de Deus. Esses serão cobrados 2 vezes mais. Porque eles têm o conhecimento da verdade. A verdade foi revelada. Mas eles não querem pregar a verdade para que você não entenda a verdade. Para que você fique sendo pessoas que eu posso manipular vocês para o meu benefício. Então, por causa disso, para você não acordar, eu não prego a verdade. Eu não te falo a verdade. Eu vou sempre te enganar. Eu vou sempre estar ali, me manipulando para que você faça o que eu quero. Porque se você conhecer a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E que verdade é essa? É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus, é a verdade. Jesus disse: a vós já foram lavado pela palavra. Esta palavra te lava, irmão, te purifica. Esta palavra te faz ser um novo homem, uma nova mulher. Não é experiências, não, irmãos. Experiência serve para nos edificar, sim, mas que nos modifica é o ensino da palavra, é você entender a palavra de Deus. É isso que nos modifica, é isso que nos molda a ser um homem diferente, uma mulher diferente, como você deixa essas palavras entrar no seu coração. E isso tudo, irmãos, os próprios anjos do céu queriam entender. O que você tem o privilégio hoje de entender, os anjos queriam entender, ter um conhecimento do Evangelho, né? A palavra que salva, que transforma. Irmãos, agora, nós tendo esse conhecimento das coisas de Deus, né? O que nós devemos fazer, irmãos, com este conhecimento? O Evangelho foi revelado à sua vida. Você conhece a palavra de Deus. O que nós devemos fazer agora com este tesouro em nossas mãos? Muitos estão aí sem saber o que fazer. Muitos estão aí caminhando para outros lados, fazendo outras coisas e não estão dando o crédito da palavra de Deus, né? Não sabem o tesouro que está em sua mão, né? Hoje eu estava ali, logo cedo, conversando com minha esposa, e ali tinha um homem aconselhando algumas coisas que tinha que fazer para você se deparar com outros irmãos, para você entender outros irmãos, para que outros irmãos não venham influir em sua vida, e ele ali dando alguns tópicos para você entender, a identificar quando o irmão quer lhe manipular. E aí eu falei com a minha esposa: você só precisa saber da palavra de Deus. Somente. Nós só precisamos da palavra de Deus, irmãos. Porque quando a palavra diz que eu não ando no conselho do ímpio, já está me dizendo tudo. Eu não ando no conselho de qualquer outra pessoa. Eu não ando no conselho daquele que não é baseado na palavra de Deus. Eu não caminho junto com os pecadores, daqueles que se fingem ser, mas não são. Irmãos, nós devemos abrir os olhos para entender as coisas. Não é você estar na igreja que você é crente. Não é, irmãos. Você pode estar aqui e caminhando para o inferno, irmãos. Você pode estar aqui, toda segunda, toda quarta, todo sábado, e caminhando para as trevas, irmãos. Crente é você ter uma ligação com Deus. É você ter laços com Deus. E estes laços, irmãos, modifica a sua vida. Você não é mais o mesmo. Você não consegue ser mais o mesmo. Você não é mais aquele homem ruim. Você não é mais aquela mulher que faz coisas erradas. Porque estes laços com o Senhor me faz ser um novo homem. Me faz ter atitudes diferentes, que as pessoas vão ficar assim: por que ele tomou essa atitude? Ou antes ele fazia isso e isso, mas agora ele não faz mais? O que está acontecendo? Ele se agradava estar aqui, tomando cerveja com a gente, comendo churrasco, mas hoje ele não quer mais saber disso. O que está acontecendo?
São os laços com o Senhor. O laço foi entrelaçado, uma aliança. Então, irmãos, como nós temos essa aliança com Deus e caminhamos debaixo da sua palavra, ninguém vai te enganar não, irmãos. Ninguém consegue te enganar não, porque tudo que vier sobre você, você vai na palavra, não, está errado, não é assim não. A palavra de Deus diz completamente diferente. E você não sai da sua posição, irmãos. Você não sai, porque o seu desejo, o seu amor é a palavra de Deus. Como o salmista diz, mas o desejo, o prazer do novo homem, da nova mulher, é meditar dia e noite na palavra de Deus. Então nós não precisamos de conselho de ímpios. Nós não precisamos estar entrelaçados com os pecadores. Nós não sentamos na cadeira dos escarnecedores mais. Por quê? Conhecemos a palavra. A palavra se revelou em minha vida. Quando Jesus diz, vós já foram lavados pela palavra. Eu sou um novo homem. Eu sou uma nova mulher. Porque a palavra me transformou, irmãos. A palavra mudou a minha vida, mudou o meu caráter. Meu pensamento agora é outro. Eu não posso mais falar o que eu falava, porque não agrada o meu Senhor. Isso tudo foi revelado a cada um de nós, irmãos. Nós não estamos aqui à toa, não. Estamos aqui se divertindo, não, irmãos. Isso tudo revelou em nossa vida, na minha, na sua. Conhecemos a verdade. Então devemos andar na verdade, irmãos. Nem que isso seja algo que eu quero grandemente, mas eu vejo que esse momento não é para eu ter aquilo, não é para eu fazer isso porque o meu Senhor não quer. Então eu tenho, irmão, deixar as coisas de lado, deixa lá, mas primeiro eu tenho que agradar o meu Senhor, fazer a vontade é dele. E se ele quiser, no momento que ele quiser, ele vai me dar o que eu quero. E se isso também for para a minha edificação, e se isso também for para eu crescer na presença do Senhor, porque o Senhor não vai lhe dar nada que você não mereça, ou você não continue na presença dele. Ele não vai lhe dar. Ele nunca vai lhe dar nada que vai lhe afastar. Ao contrário, ele vai lhe dar aquilo que vai trazer você para ele. Então a gente tem que ser maduro, irmãos, para entender o que nós precisamos de maior gratitude é a presença de Deus. Nós precisamos disso, irmãos. A presença de Deus, cada dia mais próximo, cada dia mais sentindo a sua presença, cada dia mais sendo instrumento de Deus aqui nesta terra, irmãos. Eu estou vendo os crentes tudo abatido, ninguém quer fazer nada não, irmãos. Você não acha uma pessoa, mas vamos reunir aqui para orar por essas pessoas aqui, tudo perdido? Vamos fazer uma campanha ali, vamos buscar o Senhor junto? Eu não vejo. Onde eu frequento há um lugar de crente, mas eu não vejo ação de crente nenhum. Não vejo. Então, irmão, será que essas pessoas conheceram o Evangelho? Será que o Evangelho se revelou a eles mesmos? Irmãos, aqui no 13, no versículo 13, olha o que Pedro diz, portanto, você conheceu o Evangelho, trazido lá pelos profetas, trazido, foi revelado aos apóstolos, disseminaram em tudo que foi canto até chegar a nós. E agora Pedro diz, portanto, a palavra conecta o versículo à expressão anterior. Já que tudo isso é verdadeiro, a salvação revelada, a ação do Espírito, o anúncio do Evangelho, agora vem a aplicação. A salvação, o Espírito e o anúncio do Evangelho. Agora vem a aplicação. Está tudo sobre você isso. Está tudo sobre sua mão. O que é que você tem que fazer agora? E agora
Pedro diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Versículo 13 ainda, irmãos. O que Pedro quer dizer? Cingir os lombos do vosso entendimento? O ato, irmãos, de cingir os lombos no Antigo Testamento era quando as pessoas iam trabalhar ou iam uma guerra. O que é cingir os lombos? Naquele tempo, os homens vestiam uma bata, né, até os pés. E com aquela bata, irmãos, ele não tinha muito flexibilidade para fazer as coisas. Então, eles tinham que pegar aquela bata no meio, botar para cima e amarrar. E ali ficava tipo uma bermuda. E ali tinha mais flexibilidade para correr, para lutar, para trabalhar. Então Pedro pega este símbolo, cingir os vossos lombos. Então Pedro está dizendo o quê? Prepara-te. Prepara-te. Os homens naquele tempo, para trabalhar, eles já cingia, amarrava no cinto, ficava com flexibilidade para fazer qualquer coisa. Ia lutar, tem coisa para lutar à vontade. A bata não prendia as pernas. Então Pedro diz, cingir o vosso entendimento. Pedro diz que nós devemos cingir a nossa mente, irmãos. Cingir de quê? Uma metáfora baseada no hábito antigo de ajustar as vestes, cingir os lombos para trabalhar ou viajar, ou também batalhar. Aqui significa preparar a mente com firmeza, foco e prontidão espiritual. Em outras palavras, atenção e disciplina mental. O que Pedro diz para a gente fazer agora? Tendo a revelação do Evangelho em nossa vida, devemos cingir as vossas mentes, preparar a nossa mente para que nada externo possa vir nos atacar, irmãos. Para que o diabo não se levante contra nós com setas malignas e a gente venha cair nisso. Então Pedro diz, cinge os lombos do vosso entendimento. Se prepara com a palavra de Deus, fortalece-te com a palavra de Deus. Atenção, disciplina mental. Jesus se revelou à minha vida e à sua vida. Nós estamos fortalecidos em Cristo. Vamos nós para Efésios 6. A armadura foi nos dada. Estamos revestidos com a armadura de Deus. E agora devemos estar prontos, irmãos. Devemos estar firmes. Aqueles homens cingiam as suas batas para ir trabalhar, para ir viajar, para ir numa guerra. Aqueles homens se preparavam. Então nós devemos nos preparar, irmãos. Já temos o Evangelho da salvação. E agora devemos ficar atentos, firmes, vigilantes. Guardar a nossa mente dos ataques do diabo. Guardar a nossa mente, irmãos, disso tudo que rodeia este mundo. Toda essa ideologia, todas essas leis que não adoram a Deus. Devemos guardar a nossa mente disso. Se livrar disso. Lembra que eu disse, nós não andamos no conselho do ímpio. Isso não tem mais nada a ver conosco, irmãos. Nós temos algo que nos aconselha, é a palavra de Deus. Então Pedro diz, irmãos, foco, mente firme, foco, prontidão espiritual. Em outras palavras, atenção e disciplina. Então, se nós estivermos atentos, todos estivermos em prontidão, prontos, atentos, nenhum mal virá sobre nós, irmãos. Porque quando aquilo se levantar, você já sabe o que é aquilo. Você já sabe para onde ele quer se direcionar.
Então aquilo não vai nos atacar, porque estamos preparados. Estamos prontos, estamos em prontidão ali, esperando a guerra. Cingidos os nossos lombos, revestidos com a armadura de Deus. Então nada disso virá nos abalar, irmãos, porque estamos preparados. E agora Pedro diz, sedes, o 13 ainda, irmãos, sedes sóbrios. Sede sóbrios. O que é que Pedro quer dizer isso? Sede sóbrios refere-se à sobriedade espiritual e autocontrole. Não é apenas evitar o excesso físico, mas manter a mente clara, vigilante e equilibrada, sem distração do mundo. Pedro diz, sede sóbrios. Uma pessoa alcoolizada, sem equilíbrio, sem controle, vai conseguir fazer alguma coisa? Não tem como. Não tem como. Então Pedro disse que nós não podemos mais ficar assim como ficáramos antes, irmãos. Como não éramos crentes, levados para lá e para cá, com ensinamentos falsos, servindo a deuses falsos. Hoje não podemos mais. Hoje devemos ficar firmes, com a mente clara, a qual foi revelado a nossa vida. A luz foi revelada. Hoje temos o conhecimento da luz. A luz se fez dentro de mim, dentro de você. Então, com esta luz, irmãos, devemos estar a mente clara, vigilante, equilibrada, sem distração do mundo. O mundo, irmãos, o sistema que rege este mundo não tem nada a ver com o crente, irmãos. Não tem mais nada a ver conosco. Nós vivemos, nós nos inclinamos, nós esperamos a nossa pátria que irá se revelar a nossa vida. Nós esperamos a Cristo Jesus, irmãos. E este é o foco, Jesus Cristo, irmãos. Não podemos dormir, não podemos ficar embriagados, irmãos. Não podemos perder o equilíbrio, não podemos mais voltar para a escuridão, irmãos. Não podemos ficar desatentos, não podemos mais. Temos que ficar vigilantes, equilibrados, sem distração mundana. Então Pedro diz, irmãos, para que nós sejamos sóbrios. E agora, irmãos, no 13 ainda, e esperai até o fim pela graça. Versículo 13 ainda, irmão, não? Depois de sejam sóbrios e esperai até o fim pela graça. O que é que Pedro quer dizer? Um chamado para uma esperança firme e plena na salvação final, que será totalmente revelada na volta de Cristo. Esta graça já foi recebida em parte, a justificação, mas será completa na revelação de Jesus Cristo, a glorificação. Recebemos o Evangelho, estamos firmes no Evangelho, sóbrios, e agora esperando a volta do Senhor, esperando o dia glorioso, irmãos. Já fomos justificados por Cristo. Ao fato de entregarmos a nossa vida a Cristo, Ele nos justificou diante ao Pai. Estamos justos diante ao Pai. Mas o dia glorioso do Senhor, se nós alcançarmos este dia, mesmo vivo ou morto, vamos alcançar, seremos glorificados. Seremos glorificados pelo Senhor. Teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro nos diz o que? Para que o nosso foco agora é o que? Esperar a volta do Senhor. Este é o nosso foco, este é o nosso querer. Esta é a nossa vontade agora, o nosso coração. Seu coração não é para estar buscando carro, buscando casa, riquezas, eu quero ser bem aqui nesta terra. Não, irmãos, o coração do crente é esperar Cristo, esperar a revelação plena
o Senhor Jesus Cristo. É esse que é o nosso foco. Não podemos perder. Por isso que Pedro diz, seja sóbrios. Não deixe nada te tirar a mente. Não deixe nada te distrair. Não, seja sóbrio. Seja vigilante. Guarde-se. Fuja de toda aparência do mal. Fazendo isso, agora devemos aguardar o glorioso dia do Senhor. O 13 ainda, irmãos. Que vos será trazido na revelação de Jesus Cristo. Que vos será trazido na revelação de Jesus Cristo. A revelação aqui se refere à segunda vinda de Cristo, quando ele será plenamente manifestado. E neste momento, os crentes experimentarão a plenitude da salvação, irmãos. Nós iremos experimentar a plenitude da salvação neste dia, irmãos. O dia do Senhor, o dia que o Senhor irá voltar para buscar aqueles que são seus. Então é isso que nós devemos estar focados, irmãos. Não deixe nada deste mundo tirar isso da sua mente, tirar isso do seu coração. Não deixe nada encher mais o seu coração, não, porque o seu coração está transbordando da esperança em Cristo, irmão. Então não podemos desencher o nosso coração e botar um carro, uma casa, a minha vida. Não, irmãos. Deixe o teu coração transbordando de Jesus Cristo, ansiando pela vinda dele. Um pequeno resumo aqui, irmãos. O verso 12 nos mostra a grandeza do plano da salvação, revelado progressivamente por Deus, admirado até pelos anjos. O versículo 12 é isso aí, irmãos. Nos mostra a grandeza da salvação, o Evangelho, o que Deus preparou para mim e para você. Pois antes disso não tínhamos esperança nenhuma de ir a Deus, mas pelo amor de Deus, Ele fez um plano de salvação para mim e para você, revelado progressivamente por Deus, admirado até pelos anjos. Versículo 12, versículo 13, versículo 13 nos chama a responder a esta salvação com a mente preparada, sóbria e uma esperança firme em Cristo. Glória a Deus. Então o que nós devemos fazer, irmãos? Cristo se revelou na minha vida, na sua, e agora? Devemos andar uma vida em santidade, irmãos, nos guardando, nos preservando da imundícia deste mundo, vivendo uma vida em santidade e esperando o dia do Senhor, esperando o dia glorioso, a qual eu e você seremos levados ao Senhor, nos céus, onde Ele está. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos aqui estar, irmãos, botando o nosso coração aqui nos desejos do mundo, como muitos estão aí, se embriagando com este mundo, perdendo o equilíbrio, perdendo a sobriedade. Não, nós devemos agora andar firmes, com os pés firmados na rocha, sabendo o que irá se revelar na minha e na sua vida, no contexto da igreja. Então Pedro aqui nos chama a atenção a isso, irmãos. Nos mostra a revelação do Evangelho, a qual até os anjos queriam contemplar, e nos manda estar firmes, fortes, esperando este dia da revelação. Que o Espírito Santo de Deus te convença, irmãos, que o Espírito Santo de Deus te conduza a essas palavras ser cravadas no seu coração, dando um pleno entendimento para você entender o que é que te espera, o que é que te aguarda, para você entender a grandiosidade do Evangelho. Que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.